O século XXI começa com um intenso debate sobre sexualidade. Não se inaugurou o debate sobre sexualidade no século XXI porque ele já vinha sendo aquecido do século XX com muitas transformações, as chamadas revoluções, as ideias de libertação e liberação e de novas identidades. Tudo isso está associado e devemos entender num contexto geral do planeta, em suas dimensões culturais e na sua guerra, ora por tentar obedecer a Deus, ora por desobedecê-lo francamente. Mas em meio a esse debate todo e a grandes correntes de pensamento, a gente não pode ficar à deriva escolhendo qual das propostas que o mundo nos dá que a gente pode adequar à verdade cristã. Não, bem pelo contrário. No mundo de tantas bandeiras e de tantos lemas e ideologias, a cristã deve triunfar porque nós não estamos falando de uma verdade entre outras. Nós estamos falando de verdade absoluta. E quer queira, quer não, você e eu não estamos longe disso. Afinal de contas, nos relacionamos, educamos filhos, somos educados, enfrentamos ambientes onde nos exigem respostas e elas precisam vir de maneira contundente, embasada, para que haja não somente um enfrentamento contra as ideias que estão predominando no mundo, mas porque devemos colocar uma ideia proposta de salvação para livrar as pessoas do seu sofrimento. É sobre isso que o Fé para Hoje vai dizer, vai falar, vai versar e conversar com você neste programa. Que bom que você está aí e vai me acompanhar. Depois da vinheta, a gente já vai abrir a Bíblia, responder a sua pergunta e começar a falar sobre isso. Nesse dia que falaremos sobre sexualidade, temos uma pergunta que chegou aqui que é exatamente relacionada a isso. Um casal de namorados, diz a pergunta, que tem uma relação sexual antes do casamento formal. É certo? É errado? Que tipo de erro eles cometeram? Vamos lá. Segundo a Bíblia, um casamento se configura na atividade sexual. Sim, é a atividade sexual onde um conhece o outro, usando a expressão bíblica, que o casamento acontece. Antes disso não há casamento e depois disso eles estão unidos para sempre, a despeito de terem professado publicamente seu voto. Um grupo de pessoas que se reúne formando uma comunidade que tem regras de identificação dessa comunidade impõe que aqueles que voluntariamente fazem parte dessa comunidade estejam de acordo com essas regras. Vou melhorar e colocar nos termos que a gente conhece. Uma pessoa que faz parte de uma igreja, por exemplo, ela voluntariamente se colocou dentro das regras que geram identidade para aquela igreja. Vou dar um exemplo da igreja adventista. Você pode escolher não ser adventista, mas não pode escolher ser adventista e não guardar sábado, porque faz parte da identidade do adventismo. Assim, quando uma pessoa faz parte de uma comunidade de fé que espera que por ela fazer parte o seu casamento seja autêntico e legítimo depois que a comunidade participa, ela está optando em se colocar diante da comunidade para que naquela comunidade que ele faça parte, ela participe dizendo: nós te aceitamos como casados. Então, primeiro, o pecado que se comete ao se ter uma relação sexual antes do casamento é uma ofensa à comunidade em que ele pertence. Em outros lugares e outros momentos históricos da Bíblia, onde não havia uma comunidade, não há uma cerimônia de casamento, não há essa expectativa, isso não é pecado. Por exemplo, quando Isaac recebe a sua esposa, não há no registro bíblico que tem alguém, um sacerdote, alguém abençoando, alguém declarando marido e mulher. Não existe nada disso. O processo acontece antes. Ele cede à escolha do pai, os critérios ali para a sua escolha são colocados dentre os membros da sua própria tribo e clã. Há uma orientação de Abraão para que não se escolha uma esposa do lado de fora, que não seja do convívio daquilo que ele espera sobre as regras, e assim que ele encontra com a esposa, imediatamente eles vão para a relação sexual e saem de lá casados. Não há nenhuma cerimônia. Quando nós olhamos para a história de José e Maria, há sim um processo ali e a comunidade em que eles esperam, em que eles convivem, espera determinadas atitudes. A Bíblia autoriza esse tipo de coisa? Sim, ela autoriza porque a igreja ela é o corpo autorizado de Cristo na terra e ela tem jurisprudência para isso, porque faz parte da eclesiologia pensar assim e a Bíblia confirma. Então, o que
pode acontecer numa relação sexual não confirmada e não legitimada por uma cerimônia é que muitas vezes o compromisso não é público e, portanto, depois desse ato sexual, se o casamento não se configura e eles não se unem de verdade para viver juntos, o risco de adultério é quase que absoluto, porque qualquer outra relação sexual depois da primeira configura-se em adultério, porque ele já está unido no primeiro relacionamento. Você quer saber mais sobre isso? Sobre sexo, divórcio, casamento, novo casamento, relações sexuais, identidade sexual? Pois bem, a Novo Tempo não deixou esse assunto de fora, preparou um material especial falando para você, sem nenhum tabu, sobre esses assuntos à luz da Bíblia, com toda certeza e base para falarmos de forma correta e você aprofundar nesse assunto, não só na pergunta que você tem nesse momento, mas muitas outras que vão surgindo. Você pode ajudar você, a sua família e muitas pessoas que vão te procurar. Liga para a gente, fala conosco, pode ligar para a gente também pelo telefone fixo ou pedir a sua revista no site da Escola Bíblica. Não se esqueça de dizer que você ouviu aqui no Fé para Hoje, para que a gente tenha também um controle sobre isso, a gente possa se aperfeiçoar cada vez mais. Eu espero a sua ligação e a revista chegará até você gratuitamente. Não é possível, de maneira correta, começar qualquer conversa, diálogo, análise sobre sexualidade humana sem começar com Gênesis. E alguém pode perguntar, sério? Sempre com Gênesis? O livro é Gênesis. É o começo de todas as coisas, é ali que todas as bases são lançadas. E o texto é esse mesmo que você está pensando, não dá para passar por qualquer conversa sobre o que é o ser humano sem a sua identidade primeira, original e o motivo pelo qual ele será restaurado, o ponto de restauração que é Gênesis 1, capítulo 1, verso 26 e 27, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus não se pronuncia no plural até esse versículo. E disse Deus haja, e disse Deus haja, e disse Deus haja, e agora nesse versículo ele diz no plural, façamos a nossa. E o texto diz a humanidade, e a humanidade é homem e mulher. Homem e mulher os criou. E Deus lhe deu uma ordem depois disso, dizendo, sede fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Sem isso não compreendemos nada. E por quê? Primeiro porque Deus é trino e essa é a parte mais importante de toda a conversa sobre sexualidade. Deus é trino, portanto, façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança, significa que ele não iria criar uma pessoa sozinha, porque Deus não é uma pessoa sozinha. Deus, o Pai, e vive em uma unidade absoluta com Deus, o Filho. Deus, o Filho e Deus, o Pai, não são a mesma pessoa, mas a unidade deles é tão profunda que nunca haverá uma contrariedade, uma diferença de pensamento e de caráter, alguma rusga entre eles. Deus, o Espírito Santo, é uma pessoa dessa divindade que chamamos de Deus único e não somos politeístas porque os três são uma unidade indissolúvel, plenamente e perfeitamente harmônica. Eu vou repetir isso porque sem isso não compreenderemos nenhuma frase sobre sexualidade na Bíblia. Ao ver o Pai do lado do Filho, uma contemplação dessa natureza, percebe-se a diferença, são duas pessoas distintas. E no caráter e na disposição, nos atributos, não se percebe absolutamente nenhuma diferença. O Espírito Santo não é Jesus, não é o Pai, é uma outra pessoa distinta, coeterna, coparticipante. Façamos a nossa, significa que Deus, ao criar o ser humano, ele criou o ser humano para ser uma unidade de mais pessoas, mais que uma pessoa, onde a visualização deles, a identidade particular deles, seja perceptível que um homem é diferente de uma mulher, mas eles se unem de uma forma que o caráter, que a disposição, os pensamentos e os atributos não se separem. Isso é tremendamente importante porque Deus vai usar esses termos daqui para frente. Façamos a nossa e uma ordem. Quando nós olhamos de Gênesis 1 para Gênesis 2, nós vamos perceber que Adão e Eva não foram criados no mesmo momento. Eles foram criados como uma unidade, mas há ali algo muito importante, porque Deus cria o homem
macho, e diz para ele sair e dar nomes a todos os animais. Há um processo muito interessante. Agora volte um pouquinho. Qual foi a ordem que Deus deu? Cresça, multiplique, enche a terra, ou seja, reproduza-se. Aqui cabe uma informação e uma reflexão muito importante. Adão era insatisfeito? Claro que não. Adão, na sua perfeição, sentia a falta de uma companhia. Podemos colocar essa informação. Adão tinha a companhia de Jesus. Adão ainda era incompleto como imagem, porque lhe faltava uma auxiliadora que lhe seja idônea. Mas absolutamente, na presença de Jesus, ninguém sente falta de nada, porque Deus é tudo absoluto e plenamente satisfatório em seus relacionamentos. Calma aí. O que eu estou querendo dizer com isso? É que Adão, na companhia de Jesus, e Deus fez Adão na sua companhia para que ele tivesse satisfeito em Jesus, é um padrão para qualquer relacionamento. E se você for escolher não prestar atenção em nada que você ouviu nesse programa, não escolha este momento que eu vou começar a falar com você agora. Toda relação começa para ser saudável com uma relação com Jesus. Porque deve existir uma satisfação no coração da ânsia que temos pelo relacionamento com Deus. Ele e somente Ele satisfaz plenamente. Adão foi feito à imagem do seu Criador e a contemplação do seu Criador, a satisfação do seu Criador deve preceder qualquer outro relacionamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu não estiver satisfeito com Cristo, eu vou procurar me satisfazer em tudo que estiver na minha frente que não seja Cristo. E o nome que a Bíblia dá para isso é idolatria. O sexo se configurou neste mundo, no decorrer da história deste mundo, no passado e no presente, como idolatria para muitas pessoas que tentaram compensar a sua necessidade de ser satisfeito, a sua necessidade de ser aceito, a sua necessidade de alegria e satisfação e prazer e de coisas que só podem ser satisfeitas com Cristo. Agora, você olha para o mundo ao redor, o sexo virou o ídolo de muita gente. Quando se fala que o sexo sozinho, ou uma performance sexual, ou uma identidade sexual sozinha, gera identidade para alguém e não é composta por Cristo, isso é idolatria. Porque é Cristo e somente Deus que dá identidade para o ser humano. O ser humano foi criado e criado à sua imagem. Portanto, não dá para tirar Deus da construção de uma identidade. Uma pessoa hoje pode viver solteira e ser plenamente satisfeita em Cristo? Sim. Uma pessoa pode estar casada e não estar satisfeita em Cristo e isso ser um massacre para o seu cônjuge? Sim, e não precisa viajar muito para perceber isso. Adão sai, vê todos os animais acompanhados em pares e ele chega a uma conclusão. Eu tenho uma missão a cumprir e nessa missão eu estou sozinho. Ele sente a solidão daquele propósito que ele tem para cumprir. E qual o propósito que ele tem para cumprir? Crescer, multiplicar e encher a terra. A única coisa que ele não poderia fazer com Cristo, reproduzir-se. Então ele vê que na missão, no propósito da sua existência, que é espalhar vida, encher o mundo com a glória de Deus, ele não consegue. Note que é muito importante. A solidão de Adão, nesse sentido, ela é altamente significativa. Porque Adão não se sente sozinho apenas por ser o único ser humano na Terra. Adão se sente sozinho porque o propósito dele como ser humano na Terra é levar a imagem de Deus para toda a Terra. E por que eu repito que isso é tremendamente importante? Porque casamento e unidade de um ser humano com o outro, nesse momento em que um homem se une à sua mulher, eles devem se unir necessariamente no propósito que Deus criou para eles. Sentir-se sozinho no propósito e sentir a necessidade de ter alguém para que o propósito seja potencializado e efetivado faz parte do projeto. Adão ali, quando percebe, volta para Jesus e vê que todos podem cumprir o seu propósito menos ele. Agora Adão, de um profundo sono que Deus colocou, ele tem da sua costela tirada e surge um outro ser humano. Uma pausa importante para uma reflexão importante. Adão tem a sua vida diretamente conectada com o que vem de dentro de Deus. Soprou-lhe nas narinas. O fôlego de vida sai de dentro de Jesus, entra em Adão e Adão agora passa a ser uma alma vivente.
Eva foi tirada de dentro de Adão, e assim nessa sequência que a vida não se quebra, ela nasce já unida de Adão. Ou seja, um casamento não é só uma união, o casamento é uma reunião, porque nós estamos unidos em Cristo de uma vida proveniente dele. E agora o texto diz que assim deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Ali a expressão uma só carne é a primeira referência à sexualidade humana, no ato sexual humano, como palavra de celebração. Quando Adão se vê sozinho naquilo que ele tem que fazer e viver no propósito, Deus mata a solidão de Adão, colocando um outro ser humano idôneo a ele se une nela numa carne, porque neste momento ele está celebrando o fim da solidão. E o sexo está como celebração de um processo que chega até ele. Cabe uma reflexão? Você já deve estar pensando a mesma coisa que eu, claro que sim. Porque a Bíblia diz que existe um processo de construção onde há criação, identidade em Cristo, compreensão do propósito, necessidade de cumprir o propósito como ser humano com outro ser humano que não seja necessariamente igual a ele, mas igual a Cristo, e desse processo se chega à celebração de todas as necessidades sendo supridas e uma vida que vai começar a partir dali com uma sexualidade alegre. Portanto, o sexo marca o fim celebrativo de um processo e o início de um outro, que é a reprodução, a satisfação, a alegria de não estar sozinho. Deste ponto para frente, nós vamos aprender e ter essa base estrutural para pensar a sexualidade humana a partir da criação. Paulo vai fazer um comentário no livro de Romanos que chama a nossa atenção de maneira esplendorosa e a gente não pode ignorar. Vamos para o texto. Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, ele tem os seus objetivos. Quando lemos essa, talvez a mais famosa e mais elaborada carta de Paulo, das 14 que ele escreveu, ele tem como objetivo explicar o processo de salvação. É uma tese maravilhosa sobre salvação. E na estrutura organizada da carta, ele vai explicar o que é pecado, a amplitude, a profundidade do pecado, dali para dizer como Deus salva do pecado e como ele alcança todas as pessoas por meio da sua graça. Justificados, pois, mediante a fé somos salvos. Paulo também tem um objetivo secundário a esse, que é dizer que dessa realidade do pecado as pessoas devem estar convencidas de que há uma necessidade de pregação do Evangelho, e ele tem um plano que de ir até a Espanha para levar o Evangelho até lá. Então ele vai dizer para a igreja de Roma, para colocá-los dentro da missão, de que a malignidade do pecado gera um senso de urgência para se pregar o Evangelho. E agora ele vai dizer sobre isso, falando do pecado, como o pecado alcança as pessoas, e ele vai explicar a gênese do pecado no coração e como isso se expande para comportamentos. Ele começa o texto no capítulo 1, no verso 18, dizendo assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e justiça dos seres humanos que, por meio da injustiça, suprimem a verdade. E desse ponto, dos próximos versículos, ele vai dizer que começa com uma negação de uma verdade que lhe foi revelada. Porque ele vai dizer assim, a ira de Deus se revela de homens que viram a realidade de Deus por meio das coisas que podem ser vistas sem uma revelação especial. Ou seja, o poder e a divindade de Deus claramente podem ser reconhecidos por meio das coisas que foram criadas. E quem nega a existência, o poder e a divindade de Deus, mesmo sem Bíblia, é indesculpável, porque não lhes faltou revelação. O que faltou foi aceitação ao que de Deus foi dado. Portanto, toda perversão, toda transformação errada, todo desvio de conduta começa quando as pessoas encaram o Deus verdadeiro, que é visto por meio da natureza, e elas preferem crer em outra coisa. Um parênteses importante. Há uma distinção entre incredulidade e dúvida. Duvidar faz parte, tanto é que na Bíblia ela não esconde as dúvidas dos fiéis. Davi teve suas dúvidas, os profetas do Antigo Testamento tiveram suas dúvidas, Abraão tiveram suas dúvidas, os discípulos tiveram dúvidas. Duvidar não é pecado.
O problema é quando você leva a dúvida para Deus, Deus responde a sua pergunta, mas mesmo assim você prefere continuar acreditando em outra coisa. Aí não estamos falando mais de dúvida, estamos falando de incredulidade. A dúvida gera desenvolvimento na fé. A incredulidade gera morte. Todo aquele que não crer será condenado. Aqui nós estamos falando de pessoas incrédulas que preferiram trocar a realidade de um Deus que existe para deuses criados da sua própria imaginação. O texto continua. No verso 24 diz uma consequência. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Note que ele diz, por isso. Isso é muito importante porque muitas vezes se cai no equívoco de achar que uma sexualidade diferente da sexualidade bíblica é causa de outras diferenças. E a Bíblia diz, não é causa. Uma sexualidade diferente daquela que é apresentada pelo Criador é consequência. O que eu vou dizer é, e note isso, todas as pessoas têm a sua sexualidade identificada com a sua religiosidade. E aqui precisamos falar com profundidade sobre isso. Mas eu não sou religioso, alguém pode dizer. É impossível não ser religioso. Existem atributos humanos que não são possíveis de ser negados ou de não se relacionar com eles ou não ter eles em si, porque faz parte de ser humano. Por exemplo, é impossível ser humano e não ser político. Não tem como, porque nunca houve na história da humanidade um ser humano sozinho que tivesse que tomar decisões sozinho sobre um ambiente que é compartilhado. Quando Adão nasce, ele já nasce junto com Eva e compartilhando um espaço com Eva. Portanto, a gestão daquele espaço, as decisões onde tem uma outra pessoa, faz parte de perguntar, seres relacionais que compartilham espaços são seres políticos. Está me entendendo? Ser partidário é diferente. Política pública, política de Estado é diferente. Políticos somos todos. É impossível ser humano sem ser religioso. Por quê? Porque todos os seres humanos lidam com seus absolutos. O que é um absoluto? É um valor que não depende de nada para existir. Se você estiver conversando com uma pessoa e espera respeito dessa pessoa, isso é um valor absoluto. Você falar e alguém esperar você falar e depois continuar é uma regra absoluta. Isso não é científico, isso não é filosófico, isso vai além de qualquer outra coisa. É a base profunda do seu relacionamento, é o último dos seus porquês. Portanto, uma religião não precisa ter um Deus com nome. Uma religião não precisa ter uma crença elaborada. Uma religião significa que seres humanos no seu coração têm verdades absolutas que ultrapassam a história. Quando a pessoa fala assim, não, mas sim, você é religioso. Você pode não explicar tudo, mas mesmo sem explicação, você não cede em determinados absolutos. Com o passar do tempo, os homens criaram na sua imaginação suas divindades. Eu vou dar um exemplo. Baal é uma divindade cananita. E Baal, na crença, ele morava no Monte Safon, na crença Baal. E do Monte Safon ele foi expulso e agora Baal habita em algumas áreas do céu. A esposa de Baal habita a terra. E aí eu vou falar para você compreender. Eles acreditavam que a terra só produzia frutos, só dava para ela os dons da terra, que são a alimentação, se Baal fecundasse a terra, que era a sua noiva, sua esposa. Portanto, o culto a Baal consistia em passar o tempo todo excitando Baal para que houvesse uma fecundação. Aí você já está imaginando o que os adoradores de Baal imaginavam ser a chuva. O culto a Baal é todo cheio de prostitutas, todo cheio de sexualidade. Mas a sexualidade dos adoradores de Baal era exatamente como a de Baal. Ora, quando examinamos a sexualidade cananita, você não precisa estudar muitas pessoas. Estude seus deuses e como eles pensavam os seus deuses e nós vamos imediatamente saber como que eles eram. Se você estuda um pouquinho sobre as crenças dos gregos e as divindades gregas, você vai perceber que os adoradores desses deuses refletem a sexualidade dos seus deuses. A sexualidade é uma expressão precisa de uma religiosidade. Hoje, muitas pessoas estão dizendo assim, eu não sou religioso, minha religião não é formal. A sexualidade dela expressa essa religiosidade.
Acredito em muitos deuses, eu acredito que eu mesmo seja Deus para mim mesmo, meu corpo, minhas regras, tudo isso são expressões de sexualidade. O que eu quero dizer com isso? Se a religiosidade não for mudada, a sexualidade não será. E muitas vezes queremos mudar a sexualidade de uma pessoa para depois mudar a religiosidade dela. Engano e engano grosso. Sim, é a ideia de Deus que elas fazem, que faz com que elas reflitam a ideia. Aqui Paulo está dizendo assim, eles trocaram a imagem de um Deus imortal e incorruptível pela imagem de outros seres mortais, corruptíveis, répteis, quadrúpedes e aves, e passaram a reproduzir isso. E diz o texto, por causa disso, Deus os entregou. Ou seja, Deus, na maneira de manifestar a sua ira, deixou que eles vivessem conforme pensavam. O texto diz assim, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, diz Romanos 1, verso 28, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Por causa disso, por isso, e assim o texto diz e coloca sempre como consequência. Agora vamos, para terminar o programa, pensar na religiosidade bíblica. Deus disse, eu quero ser um com você. Eu quero viver um nível de intimidade com você a ponto de que eu e você sejamos vistos de maneira que ninguém sabe quem sou eu e não sabe quem é você, onde começa Deus em você, onde é você em Deus. Olha, as expressões que Deus disse sobre o seu relacionamento com Ele são as mesmas, são os mesmos verbos, as mesmas expressões que Ele usa para falar de sexualidade. A nossa sexualidade, vista pelo modo bíblico, reflete exatamente quem Deus é. Jesus falou, eu e o Pai somos um. E Ele fala para você, o homem se torna um com a sua esposa. Ele diz, eu conheço você e a vida eterna está em me conhecer. E quando Ele fala de sexualidade, Ele fala, e conheceu a sua esposa, conheceu o seu marido. Se a Bíblia fosse um santuário, alguém já disse, o livro de Cantares seria o Santíssimo, porque é o ponto máximo e profundo de qualquer relacionamento. Com o passar dos anos, essa ideia de sexualidade vinculada à santidade e identidade com Deus foi tão transformada, desidratada e pervertida a ponto de se achar que Deus é um virgem, que Ele não entende nada de sexo, que Ele nunca participa e que Ele não pode falar sobre esse assunto, quando Ele disse exatamente o contrário. A Bíblia fala de sexo logo no 2º capítulo e fala identificando o que fazemos sexualmente com Ele e diz que essa alegria deve existir. Inclusive Ele diz, eu tenho prazer nisso e você tem prazer nisso também. Eu quero dizer uma coisa muito importante para você antes de terminar o programa. Tudo, absolutamente, começa com uma consagração. Sim, a maneira como oramos, como buscamos a Deus e que nos santificamos em pureza, deve refletir e vai refletir nas nossas relações, inclusive para solteiros e pessoas que estão sozinhas. Antes de dizer tchau para você, eu queria que você anotasse uma frase. O que Deus quer de você, dentro da sua moral sexual, prática sexual, identidade, nele que reflete a sexualidade, é pureza. Sim, pureza é um alvo muito mais elevado do que os alvos de moralidade sexual que o mundo coloca. E pureza é dom. Pureza é dado por Deus como fruto do Espírito. Você, sendo puro, pode ter em ti a promessa que os limpos de coração, os puros de coração, verão a Deus. Nenhum prazer supera isso. A gente se vê no próximo programa.